Olá, gente. Nesta aula de hoje, nós vamos mostrar aí um teorema brilhante envolvendo equações do segundo grau. Então, é uma adaptação nossa, nessa demonstração é evidente que existe, mas aqui a gente fez essa demonstração por um método chamado método do absurdo. A gente adaptou. De certa forma, fica bem compreensível aí o desenvolvimento da demonstração, pelo chamado método absurdo. Então, veja só, a prova que em ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é uma equação de segundo grau, com a, b e c pertencente ao conjunto dos reais. Então, a gente está trabalhando no conjunto dos reais. Esse A tem que ser diferente de zero, porque se o A não for diferente, for zero, por exemplo, cai numa equação do primeiro grau. Se aqui for zero, então equação do primeiro grau. Agora, se A, B, C são ímpares, então necessariamente o A, o B e o C têm que ser ímpares. As raízes reais serão sempre racionais. A gente sabe que uma equação de segundo grau, ela admite raízes reais, não imaginárias, e admite raízes reais imaginárias, aquela que envolve a unidade imaginária i. Aqui, o que a gente está dizendo é o seguinte: se A, B e C são ímpares, a resolução dessa equação, ele sendo ímpar, pode dar um número imaginário. Mas se não for imaginário, quer dizer, se o discriminante da equação, o delta, que é igual a B2 menos 4AC, se ele não for menor que zero, quer dizer, se ele for maior que zero, certo? Ele, ou maior, no caso, ou igual a zero, quer dizer, lógico, para não ser imaginário, para o delta menor que zero, você exclui o delta menor que zero, e aí você fica com as raízes reais. E, nesse caso, essas raízes reais serão sempre irracionais. É interessante aqui, só para antes da gente iniciar a demonstração, a gente afirmar o seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma equação assim, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Veja que essa equação, ela tem um termo, um coeficiente numérico, por exemplo, caso aquele dependente, par. Então, nem todos são ímpares. Aqui é ímpar, o 3 é ímpar, mas aqui é par. Essas raízes aqui, se eu resolver a equação de segundo grau, eu não vou resolver, elas são raízes racionais, quer dizer, a gente sabe que o conjunto dos reais é a união dos racionais. O que são racionais? São todos os números que podem ser escritos com a cara P sobre Q, onde P é um inteiro e o Q é um inteiro diferente de zero. Então, esses são raízes racionais, que pode ser escrito numa forma P sobre Q. P dividido por Q, onde, evidente, o P é inteiro, o Q é inteiro, mas o Q não pode ser zero. Então, o Q tem que ser um inteiro diferente de zero, denominador, vamos dizer assim. Então, veja que aqui, ele tem um par, então eles serão sempre racionais. Nesse caso, não é racional, as raízes são racionais. Mas veja, se eu escrevesse, por exemplo, assim, ele tem um par. Se eu escrever assim, 4x ao quadrado, uma outra equação, 4x ao quadrado menos 14x menos 16 igual a zero, você poderia dizer assim, isso aqui são todos pares. Ou se eu dividir, se eu simplificar, para resolver uma equação de segundo grau, eu posso simplificar, x ao quadrado menos 7x menos 8, dividir tudo por 4. Não.
dividir tudo por 2, perdão. Então, olha só, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16. Veja aqui uma nova situação, onde, tá certo? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16. Então, eu tenho aqui dois pares. Se eu tenho par, quer dizer, nem todos são ímpares, eu poderia estar pensando, essa equação aqui então vai admitir raízes racionais. Não, essas raízes são irracionais. Então, o que a gente quer estar afirmando aqui é o seguinte, que a volta, né, da lógica, o se somente se, né, quer dizer, se somente se A, B e C são ímpares, se isso aqui acontece, né, somente se isso aqui acontece, então as raízes serão sempre racionais. Agora, você pode ter raízes irracionais, tá? E isso aqui, né, não aconteceu. O A, o B e o C, né, são números nem todos ímpares. O que a gente tem que entender é o seguinte, se eu tiver uma equação de segundo grau, vamos supor assim, x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Veja, todos os coeficientes numéricos são ímpares. Então, a partir desse olhar, todos são ímpares. Então, eu posso afirmar as raízes, né? Se o delta é positivo, veja o delta. Quem é o delta? B ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1, 4. Quer dizer, o delta dá 5. Então, o delta é maior que zero. Então, se o delta é maior que zero, significa que eu não tenho raízes imaginárias, né? As raízes são reais e logo as raízes são irracionais. Por quê? Eu poderia ter uma situação que isso aqui, né, aconteça e as raízes fossem imaginárias. Então, raízes imaginárias está fora do conjunto dos reais. Então, não é nem racional nem irracional, existe essa definição. Então, veja, os coeficientes numéricos 1, 3 e 1 são ímpares, logo, por conta que o delta é maior que zero, então elas não são imaginárias, são reais, as raízes, né, são reais, as raízes reais serão, está escrito aqui, serão sempre irracionais. Então, só para dar aí o início à nossa demonstração, fiz essa pequena colocação aí para vocês. Bom, então, nós vamos demonstrar esse teorema, né, por absurdo, vou escrever aqui por absurdo, né, e nós vamos começar o seguinte, supor, né, vou procurar escrever nele mais, supor P sobre Q, né, esse P sobre Q, raiz da equação, supor P sobre Q, raiz da equação ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, eu estou supondo lá que se existem duas raízes, mas estou supondo que o P sobre Q seja raiz, tá certo? A cara da raiz, né? Quando eu falo raiz, a cara das raízes, né, é a cara P sobre Q, racional, número racional. Então, eu estou partindo do princípio que P sobre Q é racional, raiz dessa equação. Essa equação, é importante a gente estar dizendo que o A, o B
e o C são ímpares, porque eu estou trabalhando com uma equação desse tipo. Então, supor P sobre Q, raiz da equação com ABC ímpares, de forma que o P pertence a Z, conjunto dos inteiros, o Q pertence a Z, tiro zero, certo? E P sobre Q está na forma irredutível. O que quer dizer isso? Quer dizer que P e Q são primos, né? São primos entre si. Então, nós estamos partindo aqui do princípio que essa raiz P sobre Q, racional, ela é irredutível, ou melhor, ela está escrita na forma irredutível. Exemplo, 5/3 está na forma irredutível, 7/5 está na forma irredutível, ou 5/7. Então, esses números que envolvem o P sobre Q, certo? Eles estão na forma irredutível. Agora, é interessante dizer que, veja só, o P pertence a Z e o Q pertence a Z, então o P pode ser par, pode ser ímpar, o Q pode ser par, pode ser ímpar. Eu falei, por exemplo, 2/3, né? 3/8. Então, são números primos entre si na forma irredutível. O que não pode ocorrer é que P e Q sejam pares, porque observe, se eu tiver 2/4, não está na forma irredutível. Então, os dois podem ser ímpar, os dois podem ser par, ou melhor, perdão, os dois podem ser ímpares, os dois, um pode ser par, outro ímpar, não pode os dois serem pares. Por quê? Porque se os dois forem pares, eu saio dessa condição de o P e Q serem primos entre si, porque dois números pares eles podem ser reduzidos a uma fração, por exemplo, equivalente. Então, não vai estar na forma irredutível. Muito bem. Feito isso, então vamos lá. Supor P sobre Q, raiz da equação, o A, o B e o C aqui são ímpares pela condição do teorema. O nosso P é inteiro, o Q é inteiro asterisco, P sobre Q está na forma irredutível. Então, dei a condição, né, dessa raiz P sobre Q, né, as condições são colocadas ali. E aí, o que vai acontecer se o P sobre Q é raiz? Então, nós vamos, se P sobre Q é raiz, o que acontece? O A, né, multiplicado pela raiz, vou substituir, P sobre Q ao quadrado, mais B, que multiplica P sobre Q, mais C é igual a zero. Então, se esse cara é raiz, então quando eu substituo na equação, né, ele vai dar zero. Muito bem. E aí daqui eu tiro o quê? Daqui eu tiro que o A, P ao quadrado sobre Q ao quadrado, mais B vezes P, que é P, né? Repetindo, B vezes P sobre Q, tá? B que multiplica P sobre Q, mais C igual a zero. A gente tem que lembrar que zero é par. Tá? Zero é um número par. Tá? Então, quais são os números pares positivos? 0, 2, 4, 6, 8. Não esquecendo que existem os pares negativos, -2, -4, -6, -8. Né?
Interessante que os números pares é uma definição dos números, né, na Grécia, torno de 300, 400 anos antes de Cristo, só que lá na Grécia não havia nem o zero, né, o zero foi aí, apresentado aí depois de Cristo, nem os negativos também, apresentação depois de Cristo, né, conhecimento desses números, né, os negativos e o zero depois de Cristo. Então, é lógico que naquela época o zero não se conhecia, então não tinha definição do zero como par, nem ímpar, né, evidente. Mas o zero é um número par. E aí eu vou reduzir ao mesmo denominador. Reduzir ao mesmo denominador, aqui dá 1, aqui dá Q, né, porque Q vezes Q é ao quadrado, e aqui dá Q ao quadrado. Então aqui eu não preciso colocar porque é zero. Então vai dar Q2, Q2, Q2. Então 1 vezes AP2 dá o que, gente? AP2, eu multipliquei. Q vezes BP dá mais B, P, Q, mais o C, Q2 igual a zero. Então, reduz ao mesmo denominador, aqui é 1, né? Aqui é 1. Se eu colocar aqui Q2, vai ficar Q2 vezes 0 dá 0 sobre Q2, continua 0. Então, daí eu não preciso escrever o denominador, porque eu estou achando, reduzindo o mesmo denominador, uma igualdade. Tá? Bom, e a partir dessa informação, eu vou começar a fazer as minhas análises. Bom, primeira, vou chamar assim, primeira análise. Vamos supor, veja que o P e o Q não podem ser par, a gente já disse isso aqui. Né? Não pode ser par porque o P e o Q são primos entre si. Então eu vou começar assim, P é par e Q ímpar, tá certo? Então vamos supor que esse P aqui seja um número par, e esse cara seja um número ímpar, escrito na forma irredutível. Por exemplo, 2/3 seria uma situação. Bom, e aí existe aqui uma questão de paridade. Veja que o A, só para que vocês percebam, se o P é par, agora eu não vou escrever, tá? Vou só colocar, olha só. Se o P é par, o que é par ao quadrado? Sem demonstrar. Vamos imaginar um número par, 2. 2 ao quadrado, 4, continua par. 4 ao quadrado, 16, continua par. Então, se P é par, P ao quadrado é par. Mas o A é ímpar. Condição A, B, C tem que ser ímpar. Então, é ímpar. Quanto é um ímpar vezes par? Pense no número. Não vamos, isso não é bom, porque você tem que provar cada questão da paridade. Só que eu estou fazendo uma prova aqui onde eu suponho que eu saiba isso. Tá? Então eu vou fazer prova em cima de prova. Então veja só, se esse cara é ímpar, ímpar vezes par, pense no número ímpar, 3. Pense no número par, 4, por exemplo. 3 vezes 4, 12. Então esse cara aqui é par. Então eu vou pensar no AP2 com número par. Agora, mais, veja, o P é par, está aqui, ó, P é par, Q é ímpar. Você pensa no número, 2 par, 3 ímpar, 2 vezes 3, 6. 6 vezes um carinha que está aqui, ó, que é ímpar, né? Então eu tenho esse cara aqui, P é par, que é ímpar. Está aqui, ó, P par que é ímpar. Então eu peguei só para ver, par, 2 vezes 3, 6. E esse cara é ímpar. Se eu pegar um par multiplicado por ímpar, vai dar par. Né? Entende? Ó? Par vezes ímpar dá par. 2 vezes 3, 6. Agora, ímpar vezes par, tipo assim, 5 vezes 6, 30. Então, isso aqui dá par. Dá par. Tá? Agora, observe o seguinte, que é ímpar.
Ímpar ao quadrado, pensa no número ímpar, 3. 3 ao quadrado, 9, dá ímpar. Então, se Q é ímpar, Q ao quadrado também é ímpar. Agora, esse cara é ímpar. Quanto é ímpar vezes ímpar? Tipo assim, aí você pensa, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 7, 35. Então, esse carinha aqui, né, quando C é ímpar, Q ao quadrado é ímpar, quando você multiplica ímpar vezes ímpar, tá, dá ímpar. Então, C, que é 2, é ímpar. Agora, nós temos na paridade da soma. Só para vocês perceberem, eu vou botar aqui um par e um ímpar. Olha só. Quanto é 2 mais 4? 6. 6 mais 3, 9. Deu ímpar. Então, todo par somado com ímpar dá ímpar. Isso aqui, né, dá um número ímpar. Então, veja que quando eu substituo aqui, eu tenho um número ímpar. Só que aqui eu tenho igual a zero. Zero não é ímpar, zero é par. Eu teria que ter aqui um número par. Evidente que esse número par seria zero. Mas, veja que de uma forma geral, quando eu faço isso, eu encontro ímpar, então não é verdade, porque eu teria que encontrar o zero, que é par. Então, esse cara aqui, né, quando eu tenho o P sobre Q, onde o P é par e o Q é ímpar, isso está fora da minha solução. Ok? Bom, vamos a seguir olhar, vamos fazer o contrário, tá? Eu disse que o P é par e o Q é ímpar. Vamos botar o P ímpar e o Q par. Então, nós fizemos a troca. Vamos fazer o mesmo que eu fiz para aqui. Então, eu só vou até colocar aqui para não ficar AP2 mais B. Não ficou de lá para cá, fica mais difícil. Mais C, Q2 igual a zero. Então, vamos usar, né, conversando com vocês, eu vou usar exatamente aquilo que eu fiz ali. Então, olha só, P é ímpar. Então, você sabe, ímpar ao quadrado, pensa no ímpar, 3. 3 ao quadrado, 9. Então, esse cara aqui é ímpar. Esse A é ímpar. Então, quanto é ímpar vezes ímpar? 3 vezes 5. Né? 5 vezes 7, são dois ímpares multiplicados, dá ímpar. Então, esse AP2 é um número ímpar. Muito bem. Agora, o P é ímpar e o Q é par. Sempre que eu tiver um ímpar, né, com par, vai dar par. Paridade aí do par. Quando eu falo paridade é par e ímpar, mas sempre que eu tenho um par por ímpar, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 7, 28, isso aqui dá par. Então, PQ é par. Par vezes B, que tem que ser ímpar, par vezes ímpar, né? 2 vezes 3, 6, 4 vezes 7, 28. Então, B, PQ dá par. Agora, quem é o Q? O Q é par. Quanto é par ao quadrado? É par. Quanto é par multiplicado por ímpar? É um número par multiplicado por ímpar. Aí você, não sei, um par, 2, multiplicado por ímpar, 3, deu par. Então, isso aqui dá par. Aí você vai ver um ímpar, mais um par, mais um par. Então, agora você está na adição. Aqui tu estava na multiplicação, agora você está na adição. Eu tenho 3, eu tenho 2, eu tenho 4. Quando eu somo 3 mais 2, 6. 6 mais 4, 3 mais 2, perdão, gente, fiz o produto. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9, que dá ímpar. Né? Na hora que eu botei 3, 2 a 6, é no sentido que eu multipliquei mentalmente. Então, 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9, deu ímpar.
Mas veja que o meu resultado, né, isso aqui tem que dar zero. E zero não é ímpar, zero é par. Então, isso aqui não pode acontecer. Eu não posso ter uma raiz P sobre Q com P ímpar e Q par, que quando eu faço isso, eu vou encontrar um resultado de um número. Eu teria que encontrar zero, mas zero não é ímpar. Então, da mesma forma, se eu escrever P sobre Q, onde o P agora é ímpar, e o Q for par, né, contrário desse, isso aqui também não pode ser uma raiz, né, por conta que a gente não consegue escrever essa adição como um número par. E tem que ser par, pela condição de se igualar a zero, que zero é par. Bom, aí eu vou agora por uma questão onde eu vou dizer assim, ó, P é ímpar e Q é ímpar. Nós não podemos ter P e Q pares. Por quê? Porque a gente já colocou, se P e Q forem números pares, a gente foge da condição inicial de P sobre Q ser redutível. Então, P é ímpar e Q é ímpar. Nesse caso, nós vamos olhar AP2 mais B, tá aqui, P, Q, mais C, Q2 igual a zero. Então, veja, olha aqui, P ímpar. Quanto é ímpar ao quadrado? É ímpar. 5 ao quadrado, 25. 9 ao quadrado, 81. Então, quando você leva um ímpar ao quadrado, dá ímpar. Ímpar vezes ímpar, porque o A, B e C são ímpares, ímpar vezes ímpar dá ímpar. Então, esse cara aqui, ó, o primeiro, dá um número ímpar. Dá um número ímpar. Mas, agora vamos lá. P é ímpar, tá certo? Ó, P é ímpar, Q é ímpar, B é ímpar. Quando você multiplica números ímpares, né, porque os três aqui são ímpares, B, P e Q. O B é ímpar, pela condição de A, B e C tem que ser ímpar. O P é ímpar e o Q é ímpar. Então, pensa em três números, ó, 3, 5 e 7. Né? 3 vezes 5, 15. Quando você multiplica 15 vezes 7, né? 15 vezes 7, 5 vezes 7, 35, 7 vezes 1, 7, 75, você encontrou ímpar. Então, o produto de três ímpares, né, é ímpar. E aqui, você vai ter o Q ao quadrado. Né? Então, ímpar ao quadrado dá ímpar. Né? A gente já viu que um ímpar elevado ao quadrado dá sempre ímpar. E o ímpar vezes ímpar, que o C é ímpar, dá ímpar. Agora eu vou para a adição de três ímpares. Vamos pensar, 3, 5, 7. Quanto é 3 com 5? 5 e 3, 8. Né? 8 somado com 7 vamos ver aqui. O 3 e o 5, 5 e 7, 12, 15, dá ímpar. Né? Então vamos voltar aqui. O P é ímpar, né? Tá certo? Olha, o P é ímpar e o Q é ímpar. Os dois são ímpares. Né? E o A, o B e o C são ímpares. Tá certo? Então, esses caras aqui, deixa eu só voltar aqui.
Então veja só, o P é ímpar e o Q é ímpar. Porque eu botei P par, Q ímpar, P ímpar, Q par, agora os dois ímpares. Não pode ser os dois pares, né? Então P e Q é ímpar, tipo 3/5, né? Certo? Então, se eu pegar um ímpar, elevar ao quadrado, vamos pensar, dá ímpar, né? 7 ao quadrado, 49. E o ímpar multiplicado por ímpar, né? Você tem 3 vezes 5, 5 vezes 7, então esse cara aqui deu ímpar. Agora, o P é ímpar, o Q é ímpar, então esse cara é ímpar, né? Tipo assim, 3 e 5. 3 vezes 5, 15. 15 multiplicado por ímpar dá ímpar. O Q ao quadrado é ímpar. Ímpar vezes o ímpar, né, dá ímpar. Então, voltando, né, por que eu fiz isso? Para poder ver se realmente a coisa caminha certo. Então, isso aqui é ímpar. Então, na hora que eu somar, tá certo, na hora que eu somar um ímpar mais um ímpar e mais um ímpar, vezes isso aqui dá 15, deu ímpar. Então, como nos outros casos, né, ele teria que dar par. Então, não deu. Deu ímpar, teria que dar 0 e 0 é par. Então, esse cara aqui também, P sobre Q, onde esse cara é ímpar e esse cara aqui é ímpar, ele também está fora. Então, nós escrevemos todas as possibilidades de ocorrer o P sobre Q irredutível. A única possibilidade que não pode entrar aqui é o P ser par e o Q par. Então, botamos, por exemplo, aqui o P par e Q ímpar, P ímpar e Q par, e o P ímpar e Q ímpar. Não pode ter P par e Q par. É o que a gente já falou. Não pode, por conta de que a P sobre Q está irredutível. Então, qual é a questão do absurdo? Eu parti da suposição que esse P sobre Q são as formas das raízes. Mas esse P sobre Q não pode ser raiz. Quer dizer, esse cara aqui, que é um número racional, ele não pode ser raiz numa situação de uma equação de segundo grau, onde o A, B e C são números ímpares. Então, se esse cara, que é racional, não pode ser raiz, você contraria a hipótese de um número racional ser raiz. Ora, só existem números nos conjuntos dos reais, né, que ou ele é racional ou ele é irracional, vendo somente no conjunto dos reais, esqueça os imaginários. Então, se esse cara que é racional não pode ser raiz, então só me sobra que números para serem raiz? Os números irracionais. Os números racionais são exatamente aqueles que não são racionais. Então, o que a gente vai concluir aqui? Logo, né, por absurdo, como P sobre Q não. Evidente que P sobre Q tem todas essas condições, tá? Logo, por absurdo, como a equação do segundo grau não admite raízes racionais, logo as raízes só podem ser irracionais. Então, gente,
Tá aí, né? Nós fizemos uma prova magnífica, interessante. Às vezes a matemática nos surpreende, né? Verdade. Então nós fizemos essa prova em que ax2 ao quadrado, ax ao quadrado mais bx mais c, com ABC pertencentes ao conjunto dos reais, com A diferente de zero, ABC ímpares, as raízes reais serão sempre irracionais. Tá aí, gente. Um grande abraço para vocês. Espero que gostem da demonstração, tá? E até a próxima.